Hoje eu quero falar sobre confiar em Deus quando você não entende. Uma coisa é confiar em Deus por alguma coisa. Este lugar está cheio de pessoas hoje e muitas pessoas assistindo pela TV estão confiando em Deus por alguma coisa. Você está pedindo a Deus que mude algo em sua vida, que Ele dê alguma coisa ou que faça algo desagradável desaparecer. Você está confiando em Deus para mudar alguém em sua vida. Uma coisa é confiar em Deus para lhe dar algo ou para fazer algo. Outra coisa totalmente diferente é confiar em Deus através de algo. Ou continuar confiando em Deus quando Ele não está lhe dando o que você deseja. Quando tudo ao seu redor está balançando e você simplesmente não entende o que está acontecendo. Eu imagino que temos pessoas aqui nesta manhã, muitos de vocês se sentem como se literalmente tudo na sua vida estivesse balançando. Tem alguém? Tudo bem. Agora veja, para alguns de vocês é apenas uma coisa ali, outra aqui, mas para outros você apenas fica... O que está acontecendo? E você simplesmente não entende. Mas eu posso dizer a você, com meus muitos anos de experiência, e a única maneira de você realmente aprender a confiar em Deus é através da experiência, a propósito. Todos começamos querendo confiar em Deus, e a única maneira de aprender a confiar em Deus é tendo uma razão para ter que confiar em Deus. Então, enquanto nós confiamos nele, nós vemos sua fidelidade, e então, pouco a pouco, enquanto nós viajamos com Deus, e nossa caminhada com ele é uma viagem, enquanto nós viajamos com Deus, nós ganhamos experiência. Agora, a maneira como você confia em Deus, se você nasceu de novo há 5 anos, não é nada comparado com a maneira como você confia em Deus depois de 5 anos, ou depois de 10 anos, ou depois de 20 anos caminhando com ele. E nunca confiamos 100% completamente, até que Jesus volte para nos pegar, sabe? Mas felizmente nós podemos continuar a crescer. Confiar em Deus é uma decisão. Eu quero incentivar aqueles de vocês que sentem que tudo em sua vida está balançando, que a sua única resposta é confiar em Deus e continuar confiando em Deus e continuar confiando em Deus. E sim, é difícil quando você não entende aquilo que está acontecendo, e é especialmente difícil quando o que está acontecendo na sua vida simplesmente não parece justo. Em Hebreus capítulo 12, verso 26, que é onde vamos começar, fala sobre como Deus abala as coisas em nossas vidas, até que apenas aquelas coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Isto significa que o nosso Deus vai trabalhar conosco até que nós deixemos de lado todas aquelas coisas instáveis em nossas vidas e ficaremos firmes na rocha da nossa salvação, que não pode ser abalada. Deixe-me te dar um exemplo. Eu gosto de exemplos. Jesus ensinou em parábolas e eu acho que nós precisamos de exemplos práticos. Muitos anos atrás, quando meu ministério estava nos seus estágios iniciais, eu tinha um grupo eu pensava de amigos. Você já teve alguém que pensou ser seu amigo e depois descobriu que não era? Você sabe, pessoas assim são perigosas para você. Quando você coloca a sua confiança em pessoas que realmente não são quem você acha que são, é uma porta aberta constante para o diabo trabalhar através delas até chegar em você. Então, muitas vezes, Deus, em sua misericórdia, Ele vai remover essas pessoas de nossas vidas e, inicialmente, talvez a gente não entenda. É muito difícil quando alguém que você ainda não está pronto para desistir é removido da sua vida. Amém? E eu tinha esse grupo de mulheres, elas me ajudavam no ministério, havia cerca de 12 delas, e eu pensava que elas fossem minhas melhores amigas, que elas nunca me magoariam, eu poderia sempre contar com elas. Esse foi o primeiro erro. Não há ninguém nesta terra que esteja respirando que nunca magoará você. Não importa o quanto eles amem você, como seres humanos, nós não temos a capacidade de nunca magoar alguém ou decepcionar alguém com quem nos relacionamos.
Então você terá que se preparar para muita dor se estiver olhando para alguém e pensando: você nunca vai magoar-me. Eu poderei sempre contar com você. Não confie em ninguém a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único e somente Ele merece essa total, completa e radical confiança. Nunca olhe para alguém e pense: não sei o que eu faria sem você, não sei o que faria sem você. Você só pode dizer isso a respeito de Jesus. Jesus, eu não sei o que eu faria sem você. E assim, para resumir a longa história, eu tive um relacionamento com essas senhoras por um longo tempo. Estávamos nos divertindo, apenas nos divertindo, sendo, eu acho que realmente brincando de estar no ministério nesse tempo. E eu não sei dizer exatamente o que aconteceu. Eu sei agora que foi Deus revelando as fraquezas dela, sabe? Não que eu não tivesse muitas fraquezas, eu tinha, mas Deus iria me promover a novos níveis no ministério. Ele tinha um plano para a minha vida e eu não podia levar essas pessoas comigo. Você sabe, sempre que ônibus para alguém tem que descer dele. Amém? E assim, então o ônibus parou e Deus estava pronto para me levar ao meu próximo destino, mas havia algumas pessoas que precisavam descer do ônibus. E eu não sabia disso. Então, resumindo essa longa história, descobri que estavam falando de mim pelas costas, descobri que uma delas queria o meu ministério, eu descobri que elas estavam contando mentiras sobre mim e acredite em mim quando eu lhe digo que eu fiquei tão devastada e de coração partido. Eu não podia acreditar porque elas eram cristãs. Agora, eu vinha de relacionamentos mundanos onde as pessoas faziam esse tipo de coisa, sabe? Mas, cara, essas eram cristãs. Então não olhe para os seus amigos cristãos e pense: você nunca vai magoar a mim. E não é que as pessoas sejam más, elas são apenas pessoas. São apenas pessoas carnais. E então, esse é o momento de que eu posso me lembrar de quando, cara, meu mundo foi abalado. Quero dizer, abalado. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A dor na minha alma, ela era tão profunda. Mas parte do que você tem que perceber é que aquilo que você não entende agora, as coisas pelas quais você está passando agora que você não entende, parece que nada faz sentido para você agora, mais tarde, eu garanto a você, mais tarde, você olhará para trás e dirá: agora eu entendo. Agora eu entendo. Amém? E por favor, acredite quando digo que muitas das coisas que você pensa que são terríveis, na verdade, elas são boas. Eu sabia que não receberia muitos aplausos. E as coisas que não são boas, Deus pode transformá-las em bem. Mas agora escute, somos parceiros de Deus e Ele não somente transforma tudo em bem. Nós confiamos nele e Ele transforma tudo em bem. Nós confiamos em Deus e Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Então, para aqueles de vocês que estão aqui neste edifício ou estão assistindo em casa, e você sente que tudo em seu mundo está balançando, olha, eu entendo o que você está passando, mas posso dizer-lhe que muitas das coisas que estão balançando são coisas de que você realmente não precisa delas em sua vida. Então são coisas estáveis e Deus vai dar a você algo que é estável, que é mais dele. Sabia que quanto menos de outras coisas você tem, mais Deus tem espaço em sua vida? Lembro-me de gemer uma vez: ó Deus, simplesmente não tem mais ninguém além de você. Pobre Joyce presa com Deus, isso não é tão terrível. Tudo bem, verso 26. Então no Monte Sinai, a sua voz abalou a terra. Mas nesse tempo agora ele promete: uma vez mais eu agitarei e farei tremer não só a terra, mas também o estrelado céu. Agora esta expressão ainda uma vez indica a remoção final e a transformação de tudo que pode ser abalado. Isto é,
o que foi criado, de modo que aquilo que não pode ser abalado permaneça e continue. Pergunto-me, quantas pessoas teriam coragem de orar sinceramente? Deus, eu convido você a fazer tremer tudo na minha vida que possa ser abalado. Eu não vi muitas mãos para cima, mas... para que apenas as coisas que não possam ser abaladas permaneçam. Quantos de vocês querem uma vida melhor? Quer saber? Você tem que passar por coisas para chegar até lá. Portanto, nós que já estamos recebendo um reino firme e estável e que não pode ser abalado, ofereçamos a Deus culto agradável e aceitável, com modéstia e piedoso cuidado, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é, de fato, um fogo consumidor. Eu estou me preparando, já comecei a juntar notas e eu vou ensinar uma mensagem sobre o fogo de Deus daqui a alguns dias, sabe? Muito em breve. Você sabe, a Bíblia fala muito sobre o fogo. O fogo é um agente de purificação. E eu acredito naquele batismo de fogo, do qual a Bíblia fala a respeito. João disse, eu batizo com água, mas virá um logo após mim que batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Nós não ouvimos o bastante sobre o batismo de fogo. Mas eu tive isso na minha vida, e muitos de vocês tiveram também. E não foi agradável, mas eu vou te dizer o que significa. Deus vem e entra, e então Ele queima tudo na sua vida que é inútil. E aquilo que vale a pena, Ele incendeia com a sua glória. Eu vou dizer mais uma vez, porque você está me olhando de olhos arregalados. Por que iríamos querer ficar com coisas inúteis? Eu não sei, você tem alguma atitude ruim que poderia ser queimada? Não, você não tem, tenho certeza. Quando o fogo de Deus vem em nossa vida, nós cantamos canções, ó Deus, envia o fogo. Quando o fogo de Deus entra em nossa vida, é doloroso antes de ser agradável. Amém? Nós temos tanto medo da dor, mas às vezes a dor torna as coisas melhores. Ela faz isso. Às vezes você pode ter uma dor eterna que não te leva a lugar nenhum, mas se você tem o tipo certo de dor ou se abraçar o tipo certo de dor por um curto período de tempo, isso vai levar você a um lugar muito melhor. Eu posso usar o exemplo das substituições do joelho, quero dizer, cara, espero não ter que substituir o joelho. Foi cirurgia para substituir o quadril. Eu aguentei dor nas costas por mais de 20 anos. Dor, 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 dor. Quantos tiveram dor o bastante na sua vida? Não estou falando só de dor física, estou falando da dor emocional ou qualquer outro tipo de dor. Alguém está cansado de ficar preocupado o tempo inteiro? Cansado de ficar zangado com as pessoas porque você escolhe amigos ruins que você não larga, então você não entende. Por que não orar a Deus? Retire da minha vida cada pessoa que não é boa para mim. E mesmo que eu fique solitária por um longo período de tempo, coloque pessoas na minha vida que são corretas, pessoas piedosas, com as quais eu posso contar e confiar. E eu vou te dizer, se eu puder fazer você orar de maneira específica, nós poderemos fazer alguns negócios de Deus aqui hoje. Não somente a Deus, abençoe-me. Abençoe-me, Senhor. Não, que tal envie o seu fogo? Faça tremer tudo na minha vida que possa ser abalado. E pode não ser agradável por um tempo, mas querida, mais tarde. Esse mais tarde é um tempo tão ungido em nossas vidas, sabe? Veja, agora estou vivendo mais tarde. Mas não foi fácil chegar aqui, mas valeu a pena. Finalmente eu fiquei tão farta de dar voltas em torno da mesma montanha estúpida de novo, de novo, de novo. Oh Deus, eu não entendo o que adianta comigo. Oh Deus, eu não entendo. Eu espero, se tem alguém aqui nesse lugar, espero que a minha mensagem possa fazer bem para você. Será que podemos pelo menos orar? Deus, faça o que você quiser fazer na minha vida. Eu tenho uma pequena oração que faço. Deus, se você tiver que me amarrar ao altar,
Eu oro. Se você precisar, amarre-me ao altar e não me deixe fugir, mas faça o que você quiser fazer na minha vida. Agora, o nosso Deus é realmente um fogo consumidor. E você sabe, muitas vezes as pessoas têm tudo em sua vida realmente abalado no natural. No Nepal, há pouco tempo aconteceu um súbito e terrível terremoto. Quantos ouviram sobre isso? Ok. Nós ouvimos sobre coisas assim, infelizmente nos esquecemos delas tão rápido quanto ouvimos. E sentimos muito pelas pessoas e suas vidas são devastadas. Mas são momentos em que o corpo de Cristo precisa se levantar e pelo menos orar a Deus. Há algo que eu possa fazer? Então, eu não consigo. Imagine se fosse você. Se você estivesse tomando uma xícara de chá e de repente, alguns minutos depois, sua casa está em ruínas ao seu redor. Você não consegue encontrar seus filhos. Talvez os seus pais tenham sido mortos ou muitas outras coisas terríveis e terríveis. E sabe, quando as pessoas estão em situações como essa, elas tendem a pensar que a vida acabou. Mas eu quero te contar uma coisa. Não importa em qual condição a sua vida esteja agora, não importa em quantos pedaços esteja, com a ajuda de Deus, você pode reconstruí-la. Você pode reconstruí-la. E as pessoas no Nepal podem reconstruir. Isso estará na televisão lá, e eu estou propositadamente tentando usar um pouco disso para convencê-los de que vocês podem reconstruir. Suas vidas podem ser reconstruídas. E não importa o quão longe você acha que está de Deus, Ele sabe onde você está agora. E Deus vai a qualquer distância para chegar até você e para ajudar você. Deus vai encontrar alguém através de quem Ele possa amar você e Ele te amará incondicionalmente e suprirá as suas necessidades se você confiar nele. Isaías 40, verso 29 até o verso 31. São escrituras maravilhosas que devemos olhar para elas agora. E você as conhece. Ele fortalecerá os fracos e os cansados. E Ele dá grande vigor ao que está sem forças, fazendo com que ele se multiplique e seja abundante. Até as pessoas jovens se cansam e ficam exaustas, e os moços tropeçam fracamente e de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor... Veja, eu sabia que você ia gostar disso, mas aqueles que esperam no Senhor, que esperam, que anseiam e aguardam nele, mudam e renovam as suas forças. Através da força de Deus, você pode se levantar e reconstruir. Você pode correr e não se cansar, pode caminhar e não ficar exausto. Quando perguntei quantos de vocês sentiam que tudo na sua vida balançava, eu localizei algumas pessoas, não todas, mas... eu poderia dizer de olhar para você que há lutas realmente muito grandes na sua vida agora. Quer saber? Eu parabenizo você por estar na casa de Deus, para obter a ajuda que precisa. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não ficam cansados? Você pode reconstruir. Todos digam, eu posso reconstruir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Talvez a sua casa tenha caído porque você estava tentando construí-la. Que tal isso? Vamos deixar Deus construir a casa. Vamos deixá-lo ser aquele que a constrói. Bem, o que você faz quando as coisas estão acontecendo em sua vida e você não entende? Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem. Confie, baseie-se e apoie-se nele. Tenha confiança no Senhor e faça o bem. Muito simples. É um plano de 2 passos para o sucesso. Quando tudo na sua vida estiver caindo aos pedaços, confie em Deus e faça o bem agora. Eu fiz isso em detalhes esta manhã, mas deixe-me dizer rapidamente que o que quer que nos aflige, a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. E, sabe, por exemplo, se eu peco e fico feliz com culpa porque eu pequei, eu posso tomar uma boa dose de Deus, perdoe-me. Eu posso tomar uma boa dose da misericórdia de Deus e ser curado em minha alma. Se eu estou com raiva de outra pessoa porque ela magoou-me,
eu posso tomar uma boa dose de eu perdoo você e ser completamente curada. Se eu estiver com ciúmes de alguém, porque esta pessoa está tendo o que eu quero, eu posso tomar uma boa dose de contentamento. E minha alma pode ser curada. Mas há uma coisa que é a resposta para todos os problemas que nos afligem, é o medicamento. Confiar em Deus e fazer o bem. E se você tiver um grande frasco desses 2 medicamentos em casa, não importa o que aconteça, você tem o que precisa para sempre estar bem. Agora veja, esta é uma receita para a confiança. Ela vem do Dr. Jesus. Destina-se ao paciente todo aquele. Tome o quanto for necessário, pelo tempo que precisar. As recargas são infinitas. Mas você tem que ter cuidado, isso tem efeitos colaterais. Quer dizer, quando você começa a tomar confiança, uau! Tem um efeito colateral de paz, alegria, estabilidade, confiança. Uma vida melhor. E então, se você combiná-los com alguns fazer o bem, veja, eu acho que muitas vezes pensamos, bem, eu estou confiando em Deus, mas o que você está fazendo? Enquanto você confia em Deus, você está semeando algumas boas sementes na vida de uma outra pessoa e acreditando que mesmo que você não consiga solucionar seu problema, você ainda pode ajudar alguém. E ao fazê-lo, você está semeando uma semente que irá trazer uma colheita em sua vida. E mesmo em algo assim tão devastador como aquele terremoto no Nepal, eu iria lá e pregaria a mesma mensagem que eu estou pregando para você, porque não importa o quão mal você esteja, você sempre pode encontrar alguma coisa para fazer para outra pessoa, e nada deixa o diabo mais nervoso do que quando ele está jogando o seu melhor e maior problema em você. Você dizer, eu vou confiar em Deus e eu vou ajudar outra pessoa. Bom, Deus nos oferece a oportunidade de confiar nele. Que privilégio nós temos! Às vezes é desafiador porque talvez não estejamos entendendo o que acontece em nossas vidas ou porque uma resposta demora tanto. Mas uma das coisas que é definitiva é que confiar em Deus vai trazer paz para as nossas vidas.